queridos e amados irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou aqui já usando a caneca do Homens de Honra, fazendo merchandise. Quem sabe a gente não recebe um patrocínio aí, não é verdade? Meus queridos irmãos, permita pedir que vocês abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos fazer menção do capítulo 2. Antes preciso voltar a alguns versos, do verso 24. Trouxe uma Bíblia na versão NVI, nova versão internacional. Se os Gabriel puder utilizar essa versão aí para nós fazermos a leitura, vai ser muito importante, porque esta versão, ela traz um esclarecimento melhor de alguns itens. Eu quero conversar com vocês hoje acerca do ministério de Paulo, como ele é exemplo para os ministros dos dias de hoje, ainda para os dias de hoje, e será até o dia da vinda do Senhor. O segundo tópico que nós queremos tratar vai falar a respeito do ataque contra a igreja sob ataque, um ataque constante. E o terceiro tópico, Deus há de nos dar graça, nós vamos encerrar o capítulo de número 2, falando a respeito do perigo do falso ensino. E nós temos visto as coisas perderem o controle, perderem realmente os limites, né? Quando a gente pensa que o que mais pode acontecer, a gente vê uma novidade, alguém inventando uma nova fórmula, acrescentando ao Evangelho de Cristo, como que se precisasse de alguma vírgula. Jesus, o texto dessa carta, na verdade, o título maior desta carta é a supremacia de Cristo. Ele é suficiente na sua pessoa, na sua obra, na redenção, na glorificação. Amém? Então, vamos iniciar a leitura. Sentado como você está, me acompanhe. Já está. Primeiro, Colossenses capítulo 1, verso 24, eu vou seguir até o último verso, e assim a gente vai discorrendo, seguindo alguns versículos. Colossenses 1, verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia, e todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo,
Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém engane que ninguém os escravize e tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humanidade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões em sua mente carnal e a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em fundamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Glória a Deus, seja dada ao Senhor por este rico legado que é a presença do Espírito Santo que traz a revelação. Nós vamos observar que depois que o apóstolo Paulo fala da hegemonia de Cristo Jesus na obra da sua criação, da providência, da sua redenção, e mostrar também a primazia de Cristo como cabeça da igreja, como a pessoa central da igreja,
Agora o apóstolo Paulo, ele vem trazendo um breve resumo sobre o seu testemunho, sobre a excelência do seu ministério, a fim de demonstrar o exemplo a ser seguido. Primeiro, lá no comecinho, ele se coloca como apóstolo levantado por Deus, porque ele estava falando a pessoas que não conheciam, então ele precisava se posicionar. Nós precisamos entender nos dias de hoje, meus amados irmãos, diante de tantas dificuldades, o cristão deve se posicionar. Eu estudando este capítulo, eu fiquei assustado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia hoje de quantas heresias são catalogadas, são identificadas? Alguém pode dar um número aí, uma base? Nenhuma ideia, nenhuma sugestão? Um número? 29. Eu contei 29. Eu consegui encontrar 29 heresias, filosofias contrárias à palavra de Deus. Olha só que coisa terrível, e elas estão aí. Quando a gente põe a cabeça, o nosso corpo para fora da nossa porta, ela está ali. Mas quando a gente liga a televisão, ela também está lá, tentando bombardear o nosso coração, tentando denegrir a imagem daquele que é Senhor. Poderíamos entrar numa linha radical, não é esse o objetivo, mas é demonstrar pela palavra do Senhor que as coisas, elas precisam serem observadas. Não é à toa que o Senhor Jesus vai nos alertar dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se trata de liberdade, meus amados irmãos. Qualquer coisa contrária a isso, na verdade, é escravidão. E Jesus Cristo, Ele nos deu liberdade quando foi pregado na cruz. Nós somos livres, nós somos libertos, nós recebemos uma nova vida. Nós vamos tratar de tudo isso. Paulo vai falar a respeito das marcas do seu ministério. Depois que ele apresenta todas essas questões que nós já falamos, agora ele vem trazendo o testemunho, não é? E Paulo vem logo de cara trazendo aquilo que nós conhecemos nas bem-aventuranças, o paradoxo. Ele vem trazendo que é feliz no sofrimento. Olha que coisa interessante, porque mais uma vez aqui nós encontramos a felicidade em contraponto a um sofrimento, como o Senhor Jesus ensina os seus discípulos, que felizes são aqueles que choram, felizes aqueles que são perseguidos pelo amor do nome de Cristo, porque grande será o galardão que os aguarda no céu, porque assim fizeram contra os profetas antigos. Meus amados irmãos, eu quero dizer nesta noite, para cada um que está ouvindo esta mensagem, aquele que se predispõe a largar a sua vida, achá-la em Cristo Jesus, e felizes são aqueles que deixam as coisas desse mundo e se entregam a Cristo Jesus o Senhor, porque há galardão no céu, louvado seja Deus. E Paulo vem trazendo esse paradoxo, que é feliz em meio ao sofrimento, porém não é um sofrimento comum. Paulo é cristão, ele não é masoquista, não é alguém que deseja sofrer. E lá no finalzinho, como nós lemos, nós vamos observar a grande diferença de quem sofre por amor de Cristo e de quem acha que simplesmente o autoflagelo, como surgiu algumas linhas teológicas, acreditando que isso aproximava a pessoa de Cristo. Muito pelo contrário. Não é? Então Paulo vem trazendo a questão de que o sofrimento por Cristo o torna feliz. Sexta-feira, eu atendendo os pastores, e eu quando encerrei, já era sábado de madrugada, e o sentimento foi de plena satisfação, porque a gente tinha concluído muitas coisas e servido os nossos pastores de congregação. É um sentimento agradável. A gente sofre para entregar uma mensagem e o sentimento depois é
de satisfação. A gente sofre porque vai fazer uma visita, a gente vai cuidar de alguém enfermo, a gente vai fazer o trabalho de servo, e qual que vem o sentimento no coração? Sentimento de alegria, de poder ter feito algo para o crescimento do reino de Deus. Esse é o sentimento que brota nos nossos corações, da igreja que é livre em Cristo Jesus, do próprio apóstolo Paulo, quando ele vai mencionar. Interessante que esse sofrimento vai trazer algo que nós muitas das vezes não prestamos atenção. O cabeça da igreja se preocupa com os seus filhos, com o corpo da igreja. Quando a igreja sofre, o Senhor da igreja, Ele também sente. Lá em Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 9 e o verso 4, Lucas escreve assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, meus amados irmãos, que quando as potestades se levantam contra a igreja, se levantam contra nós, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Ele está atento para nos dar a vitória em nome do Senhor. Então nós precisamos descansar no Senhor. Aliás, eu quero fazer aqui menção que eu ainda estou no deleite da mensagem de domingo. Descansa, pois, no Senhor. Coisa maravilhosa. E nós vamos encontrar no nosso pastor, e a gente aproveita que ele não está presente, algumas características, e isso nos traz muita alegria, porque nós vemos em alguém que se predispõe a se dedicar, a se gastar e deixar gastar em favor da igreja. Ele vem, ele conta acerca das viagens e de toda a sua trajetória, mas o que muitas das vezes ele não conta, e muita gente aqui já viu, é que tanto o pastor como a pastora, vira e mexe, estão varrendo o pátio. Quem já pegou eles fazendo alguma coisa nesse sentido? E lavando o banheiro. Os nossos pastores são exemplo para nós. Aquela igreja de Colossos tinha em Epáfras, tinha no apóstolo Paulo exemplo. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que eu e você, nós também temos exemplo. Louvado seja Deus por isso. Ou não sabeis vós que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas? Então, cada dia que nós vamos passando em crescimento a Cristo, nós observamos que nós temos à nossa volta nossos irmãos que também desejam alcançar o mesmo objetivo. Isso faz com que nós nos ajuntemos e fiquemos juntos, firmes e unidos. É por isso que Paulo vai dizer que ele ora para que a igreja de Colossos tenha esse firmamento de união e gratidão uns para com os outros, porque estamos todos juntos, ligados, porque nós somos o corpo da qual Cristo Jesus é a cabeça. Isso é maravilhoso demais, igreja. Nós vamos entender então que se nós, sofrendo pelo amor da igreja, pelo amor de Cristo, nós somos felizes e bem-aventurados. Por que tudo isso? Porque afinal de contas, o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Vamos fazer a leitura lá em Mateus capítulo 10, verso 24, quando o Senhor Jesus vai dizer assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Ou seja, se perseguiram o mestre, pastor, se o nosso mestre foi perseguido, então é notório que eu e você, nós também seremos perseguidos. Nem o servo maior do que o seu senhor. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Nem a mim se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Palavras do Senhor Jesus, lá conforme o apóstolo João, no capítulo 15, verso 20. E se o mundo perseguiu a Cristo, perseguirá a nós também. E nós, dando continuidade, vamos ser aborrecidos, mesmo trazendo amor,
nós vamos ter a condição como o apóstolo Paulo escreve, trazendo sempre toda a parte da mortificação do Senhor Jesus no vosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O exemplo maior é Jesus, e nós precisamos entender isso. Ainda que a mídia, ainda que as redes sociais tentem nos dizer ao contrário, que o evangelho agora tem uma outra roupagem, todavia não é verdade, porque a verdade ainda continua sendo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que a nossa vida já não nos pertence mais, agora nós somos de Jesus, e porque somos de Jesus, assim como o apóstolo Paulo disse para os seus amigos, os seus discípulos: sofre, pois, comigo as aflições de Cristo. Ou seja, nós não estamos simplesmente brincando de viver, nós estamos caminhando para o céu, meus amados irmãos, e o céu ainda é tomado à força, o caminho para ir para o céu ainda continua sendo estreito. Estreito como, pastor? Estreito aonde eu, todos os dias, nós todos os dias, todas as manhãs, precisamos acordar e decidir fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado. Na minha vida eu preciso mortificar a minha carne, eu preciso entender que eu pertenço a Cristo. O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário é suficiente para eu ter uma vida alegre e abundante na presença do Senhor. É necessário a autoanálise. Os apóstolos, eles se alegravam por serem considerados dignos de sofrimento. Olha só o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, se a gente descuidar, a gente encontra irmãos com medo de se manifestar de que é cristão. Vergonha, timidez, quem sabe? Quem é que pode sondar o coração senão o Senhor? Mas o fato é que isso é uma constância, e nós precisamos entender que não deve ser esse o comportamento. Agora Paulo vai nos ensinar, na verdade o apóstolo Pedro vai fazer uma referência, vai dar um alerta muito importante. O crente, ele tem uma razão para sofrer, e é Cristo Jesus o Senhor. E Pedro vai dizer o seguinte, na sua carta, primeira carta, seu capítulo 4, que nenhum de vós padeça como um homicida, que nenhum de vós padeça como um ladrão, ou um malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios, mas se padece, seja como um cristão. Então não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Às vezes há uma inversão de valores, não, pior, um erro crasso na interpretação da palavra. Estou sofrendo, por que está sofrendo? Não, porque eu não paguei, agora estão batendo na minha porta. Não, isso não é sofrer por Cristo. Estou sofrendo, por quê? Porque eu briguei com o vizinho, e agora o vizinho passa e nem olha na minha cara e está doendo minha alma. Não, isso não é sofrimento por Cristo. Eu estou sofrendo porque perdi a cabeça e fui lá na escola defender meu filho, e falou palavrão para o professor. Não é isso. Sofrer por Cristo é outra coisa. Isso aqui não é sofrimento cristão. Nós sabemos, o povo mais inteligente da terra é o povo que aceita Jesus. Nós sabemos o que é o certo, nós sabemos o que é o errado. Estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor, mas o Espírito Santo está no meu e no teu coração, trazendo discernimento daquilo que nós podemos e daquilo que nós devemos fazer.
Então eu e você nós sabemos, porque o Senhor fala conosco. Mas às vezes a gente quer inventar mas com o Senhor a palavra é perfeita. Não há sombra de variação. Não precisa de acréscimo. E Paulo vem trazendo essas questões. Ele vem falando a respeito do sofrimento, aonde as aflições, conforme no verso 24, elas são provocadas pelos inimigos. O verso 29, pelo cansaço, e ao sofrimento da agonia na oração. E ali é uma batalha campal, uma batalha onde o espiritual toma a cena e aonde a gente vence. Porque se a gente resistir, Deus há de nos garantir a vitória. Então quando a gente sofre contra a questão dos inimigos, conforme Paulo vai citar aqui no seu verso 24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja vive num campo minado, num campo de batalha. O Senhor Jesus, na sua maneira simples e objetiva de resolver problemas, ele vai dizer assim: gente, o mundo jaz no maligno. Não brinquem, não fiquem acreditando que todas as coisas que chegam até nós, tudo é bênção. Tomem cuidado, busquem discernimento, ouçam a voz de Deus, busque a Deus, ouça conselhos do Senhor, e aí você vai ter discernimento. O grande problema é que a gente acredita que todas as coisas que vêm até nós é do agrado de Deus, mas nós sabemos que nós temos um inimigo, e se nós não tivermos a nossa vida espiritual ligadas em Deus, nós vamos cometer grandes equívocos. E Paulo vai tratar a respeito disso. Paulo vai falar que o sofrimento dele é por conta dos inimigos contra a igreja. Ele vai citar também que existe um cansaço, conforme o verso 29. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Meus amados irmãos, a nossa dependência tem que ser em Deus, no Espírito Santo do Senhor. Então quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente se dedica em oração, não é tarefa fácil, não é tarefa agradável, existe uma luta. A carne quer descansar, mas o Espírito é vivo e ele busca a presença do Espírito Santo, e neste momento é onde eu e você precisamos ter um pouquinho, só um pouquinho de fé, de perseverança, para batalhar esse momento tão desgastante, aonde o corpo se julga cansado e dono da tua alma. E aí você precisa dizer: a minha alma pertence a Deus. Te aquieta, corpo, não é você que manda em mim. A alma, porque te perturbas, não é você que manda em mim, mas é o meu Deus, o Todo-Poderoso, que fez deste lugar um trono, um templo, um lugar aonde ele decidiu habitar. Então é um cansaço. Eu quero te dizer nesta noite, eu quero te animar nesta noite a buscar a Deus em oração, a ter um momento de oração, a buscar ao Senhor em oração, independente. Não estou pedindo para você ficar 10, 30 minutos, eu estou pedindo para você começar. Comece. Tenha ousadia, invada o sobrenatural, abra a porta do sobrenatural e diga: Jesus, hoje eu vim conversar com o Senhor. Louvado seja Deus. É na oração, no momento de cansaço, e na oração a gente vai precisar orar pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, por aquilo que somente Deus sabe que nós somos. Mas é na oração que a gente passa dessa fase e começa a orar até por aqueles que nós não conhecemos. Paulo vai ensinar sobre isso.
Ore pelas pessoas. O mundo está um caos perdido, e ele tenta todos os dias invadir a igreja com esse mesmo medo, com esse mesmo caos. Todavia eu e você ainda levantamos a bandeira, porque nós sabemos o que está preparado para nós. Louvado seja Deus. Então nós não temos o que temer, porque o que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Louvado seja seu santo nome. E Paulo vem seguindo a respeito da luta do cansaço, a luta da oração. Agora ele vem mostrando a partir do verso de número 2, do capítulo 2 a seguir, ele vem trazendo a fidelidade de um ministro de Cristo, um servo de Cristo. Ele vem dizendo que, a partir do capítulo de número 2, ele vem trazendo a questão do ministério. Paulo, servo de Cristo, e porque é servo de Cristo, é servo da igreja, ou seja, é um servo de servos. Interessante que o servo, o ministro, não é aquele que, ainda que mereça, mas se baseia em cima das honrarias, porque o servo, ele faz um serviço aos santos. Acabei de dar exemplo do nosso pastor. Eu não vi só uma vez, e tenho certeza que verei ainda as outras tantas, mas ser ministro de Cristo é estar a serviço de Cristo e da igreja e dos homens, porque nem sempre a gente serve só os nossos irmãos, mas às vezes, muitas das vezes, a gente serve aqueles que ainda não conhecem a Deus, que são nossos irmãos, eles só não sabem disso ainda. Mas já pensou que coisa maravilhosa, quando nós temos entendimento, e nós fazemos isso. Maravilhoso é que nós vemos isso acontecer, de servir as pessoas com alegria. Quem sabe ali não toca o coração de alguém. Talvez você tenha vindo hoje na esperança de ouvir uma palavra, e a palavra que eu tenho é essa para você. Se os teus planos, se as tuas estratégias para salvar, para que Deus salve alguém, não deu certo, comece então através desse comportamento do apóstolo Paulo. Comece a servir com alegria. Comece a ser servo de homens. Seja servo de Cristo, sendo servo das pessoas. Quem sabe você não traz ali uma mudança de comportamento. Existe uma alegoria de uma pessoa que já é falecida. Eu estou tentando lembrar o nome dele. Padre Léo. É isso, Márcia? Era o Padre Léo? Que o pastor Toninho falava bastante, que a gente ouvia bastante. E ele tem num dos seus vídeos, uma história que ele conta, que tinha uma família que brigava todos os dias, por tudo e por nada. Era uma briga terrível. E aí um dia eles foram procurar orientação do servo de Deus. Perguntaram. Aí o servo de Deus falou para eles, né? Toma cuidado, porque Deus está no meio de vocês. Deus pode ser um de vocês. E eles levaram aquilo na literalidade. Ficaram tão assustados. Será que a avó é Deus? Aí o marido começou a tratar a sogra melhor. Vai que ela é Deus. A mãe, vendo o comportamento do marido com a sua mãe, começou a tratar o esposo melhor. O filho que estava numa condição de rebeldia, começou a ver a mãe e o pai se tratando melhor, começou se tratando melhor, porque vai que é o pai que é Deus, vai que é a mãe que é Deus, eu não vou perder a oportunidade aqui, e eu vou começar a tratá-los bem. Resultado, a paz de Deus começou a entrar, e fez morada naquela casa. Por quê? Porque eles mudaram o comportamento. Antes que você queira que as pessoas mudem o comportamento à sua volta, mude você.
Seja você o canal de bênção. Seja você aquele que é servo de Deus, servindo as pessoas. Louvado seja Deus. Ser mordomo. Nós somos mordomos. Nós somos dispenseiros de Deus. Louvado seja seu santo nome. Ser ministro significa você servir ao Senhor, servindo outras pessoas. Mas vai muito mais. Paulo, que era mordomo da igreja, administrando aquilo que estava encarregado aos seus cuidados. Vamos entender então o que significa essa palavra de mordomia, esse comportamento de mordomo. Depois nós vamos fazer a leitura lá. Agora esqueci que eu não marquei aqui qual foi o evangelho que eu puxei aqui, mas eu vou ler os versos. Mas a questão do mordomo é a seguinte: mordomo, ele era um escravo que foi retirado do meio dos escravos pelo seu senhor para servir da casa, servindo aos outros escravos. Olha que coisa interessante. Então esse mordomo, ele nada mais é do que um escravo que agora ocupa uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Servir aos outros escravos. Então não era ele o responsável por trazer comida, mas servir a quantidade daquela comida. A responsabilidade de servir a comida é do Senhor. Igreja, a responsabilidade da palavra ainda continua sendo do Eterno. Ele é o Todo-Poderoso. Ele continua no controle de todas as coisas. Quer eu goste ou não, quer você goste ou não, o Senhor, o dono da igreja, ainda continua no controle. É Ele que salva, é Ele que resgata, é Ele que virá com um grande alarido e nós o receberemos e nos encontraremos com Ele nos ares. Louvado seja Deus, porque o dia do arrebatamento está próximo. Ele está mais perto hoje do que ontem. Louvado seja Deus. Certamente o Senhor virá. Olha só, o Senhor, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, servo sobre servo, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a se embriagar, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer um que muito for dado, muito se lhe pedirá, e aos que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Louvado seja Deus. Então, é o Senhor que é dono de todas as coisas. Ele é aquele que vai dar a ração, e cabe ao servo que serve os servos ministrar o quê? A quantidade e o tempo. E é isso que os nossos pastores têm feito conosco. Na mensagem de domingo, e eu falei para mais de uma pessoa, a mensagem do nosso pastor está com cheiro de céu. Está gostosa, está saborosa, está desejosa. É aquele tipo de mensagem que ele podia esticar mais 2, 3 horas e a gente continuaria se deleitando. Um desejo de quero mais. As coisas estão acontecendo, igreja. Deus está fazendo milagres entre nós. Deus está conosco. As coisas estão acontecendo e nós precisamos estar atentos. Deus está voltando.
Mas a palavra do Senhor aqui em Colossenses também vai trazer uma questão interessante que a gente precisa dar continuidade, que é sobre as exigências ao mordomo. Não pode ser de qualquer jeito. E é aqui que entra a grande divergência para os dias de hoje. Os irmãos sabem que divergência é duas linhas que começam no mesmo ponto e elas no final, cada uma vai para um lado. Elas se divergem, elas vão para lugares opostos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessa condição, dessa exigência de ser ministro, de ser servo de servos. Quais são as exigências? Fidelidade e prudência. Meus amados irmãos, não dá para nós sermos cristãos autênticos se nós não sermos fiéis ao Senhor. Fidelidade é um atributo de Deus. Toda vez que eu e você, nós manifestamos fidelidade em nosso coração, nós estamos dizendo para a nossa alma: fica tranquila, porque Deus está conosco, louvado seja Deus. Fidelidade com Ele, o nosso Pai das luzes, fidelidade com o cônjuge, fidelidade com a família, com os filhos, fidelidade no trabalho, fidelidade com a palavra, fidelidade com o trato, fidelidade, fiel é o Senhor, louvado seja Deus. E se eu e você, nós formos fiéis, então nós entenderemos que estamos caminhando para aquilo que o Senhor nos garantiu: entre benditos de meu Pai e herdai por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo, louvado seja Deus. Precisamos entender que devemos ser fiéis. Atributo do Papai do Céu precisa nascer no coração dos filhos. Um filho que não tem o atributo do Papai do Céu no coração precisa resolver, precisa fazer tratamento pastoral, tratamento da palavra, porque não pode deixar de ter fidelidade, amor, longanimidade, temperança e outros tantos atributos do Espírito Santo. Segunda exigência imposta para um servo de servos: prudência. Prudência, tem que ser prudente. Então, o pastor Toninho fala tanto a respeito de prudência. Gente, final de ano, vai passear, vai viajar, cuidado com as roupas, cuidado ainda maior com as fotos. Prudência no falar, é um tal de escapuliu. Quando vi, já falei, escapuliu. E a gente vê nos vídeos, nas internet, tantos vídeos que assustam, que dói no coração. Afinal de contas, são obreiros, são irmãos nossos, e de repente falou um palavrão daqueles que nem o mundo lá fora fala, crente falando palavrão. Irmãos nossos. Então, prudência. Paulo vai falar sobre fidelidade e prudência. Ele vai dando sequência aqui a respeito do cuidado pastoral e como administrador, porque é isso que nós somos. É tão interessante essa questão de ser administrador, que nem os nossos filhos são nossos, né, pastor Moisés? Os nossos filhos são herança do Senhor. Olha só, a gente tem que entender o que é ser administrador, porque nem os nossos filhos são nossos. Mas Paulo vai falar a respeito de anunciar, advertir e ensinar. A função do servo, a função de um servo de servos, é anunciar. Paulo aborda com o grande perigo do mordomo anunciar a si mesmo, trazer a vanglória. Olha que perigo que é quando o cristão se deixa elevar-se por aquilo que ele acha que tem, quando tudo aquilo que nós temos foi Deus que deu.
Então Paulo vai falar firme sobre isso, toma cuidado. O ensino ele vem do Senhor. E ele vem seguindo a advertir também, saiba que além de anunciar, havia também a necessidade das advertências acerca dos riscos da vida cristã e das mentiras do inimigo. Quando a gente ouve a palavra, e o Senhor Jesus vai trazer aquela parábola do semeador, que saiu para semear, e jogou as sementes, e algumas caíram entre os pedregais, terra seca, entre os espinhos, não é? E uma não conseguiu trazer raiz, outra ave de rapina roubou. E quantas não são as vezes, meus amados irmãos, que eu e você, nós chegamos à igreja, tentamos entregar ao Senhor um culto, ouvimos a palavra do Senhor, e por causa de um nada, a gente perde a bênção. Antes de sair no portão, a gente já esqueceu o que foi ministrado aos nossos corações. Quando a gente chega em casa, já não tem mais nada de Deus. A gente precisa entender, saber o que nós estamos recebendo. Nós estamos recebendo o pão quente do céu, louvado seja Deus. Quantas pessoas não estão aprisionadas nas cadeias, presas nas camas dos hospitais, que tem o desejo, o sentimento, a quem me dera hoje fosse uma vez onde eu pudesse ouvir alguém falando que Jesus é bom. E muitas das vezes nós, com toda a liberdade que nós temos, não damos a devida importância do que é ouvir a gloriosa palavra do Senhor. Então nós precisamos entender, as advertências que Paulo vai trazer, é uma advertência com lágrimas, de forma afetiva. Eu sou apaixonado pelas cartas de Tessalonicenses, tive a oportunidade de fazer a ministração delas em 2 igrejas, e olha só que interessante, não podia deixar de marcar, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. Olha só que coisa linda que Paulo vai dizer ali aos Colossenses, ou aos Tessalonicenses, eu estou ensinando vocês do jeito que a ama pega o seu filho, ou aquele que ela está cuidando, e põe para tomar o leite materno, com todo carinho, com todo amor, dizendo assim, fica firme no Senhor, permaneça no Evangelho de Cristo, entregue-se a Deus, sabe, se deleite nas promessas do Senhor, tenha esperança viva de que o dia de amanhã vai ser melhor, tenha a convicção de que Deus está conosco, o Pai das luzes é aquele que há de raiar no dia de amanhã, e a luz de Deus vai brilhar em sua vida. Paulo vai tratar com alegria, vai dar impulsionamento, ainda que seja uma advertência, mas todavia uma advertência com lágrimas, com amor afetivo, dizendo assim, igreja santa do Senhor, permaneça firme, pois, no Senhor. Vamos seguir? Ensinar, Paulo desempenha seu ministério com excelência, ensinando os cristãos como devem se tratarem mutuamente. Interessante, porque nós temos falado muito disso, e o maior exemplo é do Senhor Jesus, né, que da sua forma irrevogável de ensinar, não tem como você falar, mas não tem. Jesus, quando se propõe a fazer o ensino, ele ultrapassa todos os limites que a cabeça do ser humano pode pensar. O que ele faz? Ele pega uma toalha, coloca sobre o lombo, pega uma vasilha, começa a chamar os discípulos, chama um, lava o pé. Quando chama aquele que tem um pouquinho mais de ousadia, foi brincar na hora errada, né? Senhor, eu que deveria lavar os pés, mestre, né, a palavra mais correta para aquela passagem. Ele me chama de mestre, eu sou, você está certo, mas eu fazendo isso, vocês precisam entender que vocês precisam se tratar assim. Então o povo lá fora vai perceber que vocês são meus discípulos.
Veja, meus amados irmãos, a importância de nós vivermos uma unidade, uma sinceridade, uma verdade, como cristãos e como igreja, como corpo de Cristo. Isso é maravilhoso demais, porque nós vamos perceber lá na frente que Paulo, ele derruba qualquer tese a respeito das pessoas que acreditam que pode viver fora da igreja. Então Paulo vai dizer que ele agoniza na obra, ele sofre, ele se afadiga, ele se esforça o máximo possível, segundo o poder de Deus sobre a vida dele. Não é força humana, mas é do Senhor que vem todas as forças, louvado seja Deus. Porque todas as vezes que a gente se esforça com a nossa força, a frustração, e a gente certamente ou vai faltar ou vai sobrar, de todo jeito dá errado. Mas quando a força vem do Senhor, ali há alegria, louvado seja Deus. A igreja que vive sob o ataque, a igreja vive na verdade no campo minado, onde nós já falamos sobre a questão das astúcias e das armadilhas do príncipe desse século. Nós estamos rumo à glória do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos lutando para um objetivo maior, e Deus, Ele está conosco, e Ele nos prometeu, e aquele que prometeu há de garantir a sua palavra. Então nós não devemos permitir que brote em nossos corações a dúvida, a desesperança, que vai trazer falta de fé. A gente não pode ter dúvida, a gente precisa ter certeza. Está tudo difícil, tudo bem, não tem as promessas. Que tipo de promessa você está pensando? Deus te prometeu chave? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina céu. A Bíblia ensina céu, morada eterna, presença perfeita. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. E aí, o que é uma igreja verdadeira? Uma igreja demonstra uma vida disciplinada. Paulo manifesta a sua alegria ao verificar a boa ordem e a firmeza da fé da igreja. Louvado seja Deus, a gente se alegrou ali, o pastor Moisés e eu, por causa de um comentário que nós fizemos, e a gente ficou assim, cheios, porque nós vimos o comportamento. E é lindo ver os nossos irmãos fazendo, trabalhando, amando. A igreja verdadeira manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Meus amados irmãos, isso é muito sério, porque Jesus não pode ser só Salvador. Ele é Salvador, mas Ele também quer ser o Senhor da tua vida. Ele é o Salvador da tua vida, da tua alma, para a eternidade, mas Ele quer ter um pouco mais de relacionamento contigo, conosco, e Ele quer ser Senhor. Só que Ele, como Senhor, Ele não é invasivo. Ele é perfeito, educado, meigo, justo, e na hora certa Ele vai entrar. Qual que é a hora certa? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e farei morada em você. Jesus, Ele não quer ser só Salvador da tua vida, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer caminhar contigo, Ele quer te mostrar as coisas grandes e firmes que ainda não sabes, Ele quer te levar a lugares altos, Ele quer promover na tua vida bênçãos que você ainda não conhece, louvado seja Deus. Por isso que a igreja, ela precisa demonstrar uma vida disciplinada, precisa demonstrar um compromisso com Cristo como seu Senhor. A igreja verdadeira dispõe de seguir os passos de Jesus. Para que o quê? Para que não venha as tribulações das heresias.
Porque se a gente não ouve a palavra de Deus, se a gente não se preocupa em ouvir os desígnios do Senhor, em obedecer aquilo que Deus fala conosco, hoje mesmo pela manhã, falei para um obreiro, a gente aceita de muito bom grado o sim de Deus, o não de Deus, o difícil é se controlar diante do silêncio. Mas Deus também tem silêncio, o silêncio de Deus é didático, e a gente precisa ter graça para esperar. E a gente só alcança nele. Por isso que é tudo para ele, tudo dele. A igreja verdadeira evidencia uma firmeza inabalável em Cristo. Que é onde a gente não pode se perder. E aí Paulo vem trazendo detalhes que eu quero compartilhar com vocês. Porque ele vai falar a respeito, com as palavras, corretas aqui, aonde ele vai tratar da forma a como essa firmeza espiritual pode criar em nós. Primeira, a questão da árvore, da agricultura, a árvore frondosa, as raízes estão firmadas, plantadas firmemente em Cristo. Ele vai falar também na forma de edificar, ou seja, agora já não é mais da agricultura, da plantação, agora é da construção, da arquitetura, revelando que somos como um edifício, onde a fundação é o Senhor Jesus. E ele vai trazer também a outra questão, aonde nós somos instruídos, ou seja, ensinados, é como uma verdadeira escola, é isso que nós estamos, é aqui que nós estamos, numa verdadeira escola. A nossa vida precisa ser uma escola, para nós nos tornarmos cada vez mais imitadores de Cristo. Não é uma evolução de ser, mas é parecer com aquele que já nos deu vida. Porque antes nós estávamos mortos, sepultados, mas nós alcançamos vida. O grande problema talvez esteja aí, nessa interpretação. Pastor, aceitei Jesus, mas não mudou nada. Aliás, até piorou um pouquinho. O que aconteceu? Que vida nova é essa? É a vida do Espírito, a vida da água, louvado seja Deus. Porque antes você, quando não tinha Cristo, você ouvia das coisas de Cristo, havia até um desdém no teu coração, mas agora com Cristo Jesus, quando você ouve, algo no seu coração começa a fervilhar, e até lágrimas dos seus olhos caem, louvado seja Deus. Sabe o que isso quer dizer? Tem vida espiritual aí, meu irmão, minha irmã, tem Jesus aí no teu coração, Igreja Santa do Senhor. Quando eu e você, nós estamos com o coração fervendo com a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo está compungindo em nosso coração e está nos transformando, louvado seja seu santo nome. E aí nós vamos dando sequência aqui, os perigos que a igreja enfrenta a respeito dos falsos mestres, e nós precisamos correr aqui. Por quê? Porque Paulo vai combater esses falsos mestres, e nós já estamos falando dessa questão já pela terceira quarta-feira, porque Paulo vai falar a respeito dessas heresias, que elas são evidentes. Primeiro, negar Cristo, a sua supremacia, a sua suficiência, querendo colocar adereços, mas agora Paulo é um pouco mais direto, ele mostra quais são essas dificuldades, e ele vai falar aqui, uma questão da circuncisão. Mas nós, que somos cristãos, não temos a cultura, não tem nada a ver com a Igreja Santa do Senhor, mas aquele povo cheio de liberalismo, misturado com a religião dos orientais, misturado com a cultura do local, queria introduzir um costume,
porque senão não dá para ser salvo. Se você não fizer esse ritual, não consegue ser salvo. Olha que coisa absurda, igreja. Nem tanto. Nós estamos vendo hoje. Nós vemos isso hoje. Igrejas, pastores, homens que se dizem pastores, querendo colocar um peso sobre os irmãos da igreja, querendo colocar coisas que a palavra não ensina. Mas Paulo vai dizer que tudo aquilo, por mais bonito que seja, é a sombra, somente a sombra das coisas melhores que havia de vir. E é isso que nós precisamos nos apegar, igreja. Coisas bonitas nós podemos fazer, não tem problema algum. Nós não podemos colocar sobre a vida, sobre as nossas vidas, um jugo. Se não fizer isso, está errado. Não é assim. O que a gente não pode fazer é como o pastor Toninho sempre nos ensina: não pode pecar. Olha bem para o teu irmão e diga para ele: você não pode pecar. Não pode pecar. Mas se pecar, tem um advogado, que é Cristo Jesus o Senhor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Nós vamos encerrar por aqui a respeito das heresias. Se você desejar, vai a fundo, aí você vai estudar, vai aprender um pouco sobre a questão do que é o sincretismo, do que é o... eu até esqueci o nome o legalismo e do asceticismo, que vai falar a respeito do autoflagelo. Como que se isso fosse suficiente para poder melhorar a sua vida como cristão e chegar no céu mais purinho. Agora a gente enxerga aqui esse comportamento, né, em alguns mosteiros que nasceram por causa desse tipo de comportamento. Então nós vemos como a mentalidade humana, ela é contra a vontade de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, e que nós possamos viver a verdade do Evangelho, que nós possamos guardar o nosso coração, e não nos deixarmos levar por essas coisas que tanto têm aprisionado os nossos irmãos. É um copo com água, é um lenço que leva para... é umas coisas absurdas, desnecessárias, quando o nome do Senhor Jesus é suficiente. Você quer ver que coisa linda? É quando o pastor Toninho fala assim, ou o pastor Moisés, quando fala, onde é que está a pessoa? Está no hospital. Inclusive a gente precisa orar pelo pai da nossa irmã Ivani, né? Aonde está virado o hospital? É para lá. Levanta a mãozinha para lá. Em nome de Jesus, ser curado para a glória do seu nome, ó Senhor. Pronto, é o nome de Jesus que resolve todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor e aproveitar o espaço de tempo para receber os dízimos e ofertas. Amém? Em pé ou sentado como estamos. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por este momento. Tu és fiel e verdadeiro. A tua palavra é poderosa, a tua palavra nos liberta. A tua palavra, ela é viva e ela chama aos nossos corações, ela nos vivifica. Louvado é o teu santo nome. Nós nos alegramos porque o Senhor desvenda todas as dúvidas, o Senhor faz cair as escamas dos nossos olhos e abrir os nossos ouvidos. Senhor, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és o amante das nossas almas, salvador das nossas vidas, e nós queremos ser, Pai querido, servos. Nós queremos que o Senhor também seja o nosso Senhor, que nós possamos, Senhor amado, fazer a tua vontade em todo o tempo. Senhor, nos ajuda, nos dá discernimento, Pai, traz ao nosso coração, Senhor, desejo em buscar a Ti através da oração, em buscar a Ti através da Tua palavra. Meu Deus querido e maravilhoso, nós vamos
aproveitar este espaço de tempo para entregar os nossos dízimos e ofertas. Abençoa, Senhor amado, a tua igreja, as famílias representadas, os nossos irmãos que não podem estar aqui nesta noite. Dá vitória ao teu povo, manifesta a tua graça, Senhor. Visita, Senhor, nosso pastor Toninho, que está voltando da estrada ali de Tariri, e a sua família, Senhor, ser com eles. Guarda, Senhor amado, o teu servo, em nome de Jesus. Pai santo e amado, nós queremos levantar um clamor, Senhor, nesta noite, pelo papai da nossa irmã Ivani, Senhor. Dá vitória a ele. Eu não sei qual é o problema, qual é a necessidade, mas o Senhor é médico por excelência. Tu pode todas as coisas, tu pode operar milagres, Senhor. Contudo, nós nos rendemos à tua boa vontade, que é perfeita e agradável. Nós oramos a ti porque temos confiança no Senhor, mas nós descansamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor tem sempre o melhor. Por isso, ó Pai querido, visita a família da nossa Ivani, traz a eles a tua paz, sê com eles, Senhor, assim como o Senhor tem feito conosco. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém.